Eu queria entrar no assunto agora, cara, que é justamente o VAR, né? A gente já falou muito sobre VAR. Eu queria entrar nesse assunto, porque no último Campeonato Brasileiro, a gente teve Cara, velho. alguns equívocos, vamos dizer assim. Não vou classificar como erro, nem como Mano, acerto, teve erro, mas. entendeu? Cara, Mas como é que você classifica essas tomadas de decisões, que tiveram muitas tomadas polêmicas, né? Acidente aéreo. Eu classifico os equívocos do ano passado, os erros que tiveram. Um acidente aéreo. Quando a gente tá. Eu gosto muito de séries do NetGeo, do Richard Channel. Eu, quando não tô assistindo algo, tô fissurado nesses canais. E para acontecer um acidente aéreo, é uma sequência de equívocos. A máquina, o erro humano, que comitam naquele momento para acontecer aquilo. Porque é muito profissional a forma que esse cara voa. É tanto que um acidente aéreo acontece, eu não sei a estatística correta, mas de proporções 1 a cada 10 anos, e olhe lá. Então é muito seguro. Mas para que isso aconteça, requer uma combinação de fatores. E o ano passado, o VAR no Campeonato Brasileiro de 2009 foi um ano de implantação, teve mais equipes, 2020 teve menos, e 2021 a gente vinha muito bem, vinha diminuindo os equívocos em mais de 27%. Entendeu? A utilização do VAR, cara, estava muito bem mesmo. Muito, mas muito. Não tinha tanta polêmica nem nada. Só que 3 semanas seguidas aconteceram 3 equívocos em que o árbitro foi chamado na área e ele, mesmo vendo a imagem, tomou a decisão errada. E o gestor, como é que fica? Botaram tudo na conta do Gaciba e ele estava fazendo um excepcional trabalho. Todo mundo pediu a cabeça dele, os clubes, a mídia, todo mundo, mas eles não sabem os bastidores, porque é muito mais fácil apontar o equívoco. E eu lamento muito que tenha acontecido. Houveram equívocos? Houveram. Se eu falar para você, foram maiores que qualquer outro ano? Foram iguais. Mas o ano passado, a sequência de uma rodada atrás da outra, é como um clube perder 3 seguidas e na última ser goleado de 4-0 em casa. Não tem como segurar o treinador. E foi isso que aconteceu com o Gaciba. Então, o ano passado, visualmente, o VAR foi o pior de todos. Mas, estatisticamente, nós que tivemos acesso ao lado já foi o melhor ano. Por incrível que pareça. Mas, concordo com vocês, com os torcedores, com a mídia, que esses 3 equipes foram erros crassos. Em que, infelizmente, acidentes de aviões, tipo assim, 3 acidentes seguidos, né? Foi o jogo do Juventude, o jogo do Flamengo e Bahia foi combinou e teve outro também acho que até com Bahia também. Acho que foi 3 com Bahia, inclusive. Pra você ver. Que o Bahia até emitiu uma nota, né? Ameaçou não voltar a campo. Isso, acho que foi contra o Flamengo. E esse ato do Vinícius Araújo de São Paulo, cara, tava fazendo um campeonato espetacular. Tinha feito semifinal da Copa do Brasil. Era um ato muito experiente, que foi jogador, jogou no Oeste de Itápolis. É um cara que tem a vivência do futebol, um cara espetacular. Infelizmente, ele foi na área, se focou num determinado ponto e não viu o outro que estava muito mais claro. Entendeu? E não vasculou as imagens e, infelizmente, continuou com a decisão dele e culminou com toda essa pressão. Mas, a nível interno, o ano para a arbitragem foi melhor do que todos os outros anos. Mas externo, foi o pior de todos. E eu tenho essa consciência. E a gente tem que saber conviver com as críticas. E, muitas vezes, não é o que você é o que você parece ser. E o ano passado, o que pareceu ser que foi muito ruim. E eu acho que o que pesa mais, né, Bim, eu acho que até o Carlos também pode falar, o que pesa mais nessa questão é que tem as imagens e o erro persistir, né? Cara, velho, porque agora eu posso falar porque tem o diálogo do VAR agora são divulgados. Né? Mas ele se prendeu a um movimento que ele achou que bateu por uma imagem. Ele se prendeu a somente uma imagem. Só que tinha outra esclarecedora que ele só passou uma vez, que dava que a bola bateu no peito e não na mão. E a outra que parecia que bateu na mão, a gente fala naquele negócio de câmera que a gente falou no início. Uma câmera, se só tivesse aquela câmera que parecia que batia na mão, hoje a gente tava dizendo que bateu na mão. Mas é óbvio, e ele não analisou todo o contexto, a forma como o jogador
falou a forma como a bola caiu, se a bola bate na mão, ela escorre mais para o lado, quando bate no peito ela amortece mais. Então, algumas situações é mais fácil. O jogador que chuta a bola não reclama. Então, são algumas situações que nos levam a tomar a decisão que quando a gente está no campo de jogo, eu falo, caramba, eu vi parcialmente isso, mas você junta tudo e fala para chegar à decisão final. E um grande árbitro, nos momentos de pressão, consegue juntar essas pequenas informações e tomar a decisão final. Infelizmente, é como no meu equívoco lá, que eu estava de costas, né? Eu não vi, né? Mas eu fui na área e vi coisa. E infelizmente nossos colegas foram e tomaram a decisão errada. E isso para todo mundo pareceu que foi como se fosse todo o campeonato fosse ruim, que não foi. É incrível, né? Como um erro compromete, né? Todo. Você estava dizendo que ele estava fazendo um grande campeonato, né? E um erro desse acaba comprometendo todo o campeonato dele. Toda a temporada. Né? E pronto, o América, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, está 3 anos chegando no mata-mata final e perdendo no último mata-mata. Imagine se ele tem o último lance, um penal e o cara desperdiça. Ou dá uma cavadinha no meio, ou faz algo. Esse cara ia ser crucificado. E ele podia ser o melhor do campeonato. Esse cara tava morto. Ele nunca mais ia jogar aqui. Que infelizmente a nossa cultura e o nosso futebol é assim. Nós sempre queremos encontrar a bruxa, execrar alguém. E aconteceu, né? Com o Esquerdinha. Isso, exatamente. E era cara, esse cara era um cara que diferenciado. É um cara, no mínimo, no nível Série B para aquele cara. Aquele cara, só que a parte física dele não era boa. Né? Mas era um cara diferente. Ele batia muito bem na bola. E ele começou a se abalar psicologicamente, infelizmente, e ele era tão bom de bola parada e começou a errar justamente naquilo que ele era tão bom. E não foi nem só no jogo da decisão, né? Não, teve um campeonato. Na fase anterior. Eu me lembro que ele perdeu um penal. Foi. Eu me lembro que... Pronto, eu nem tive lembrado desse fato. Pronto, ele foi execrado, não foi? Foi. Ele perdeu o pênalti, eu me lembro que depois eu fui fazer a transmissão do jogo pela Copa do Nordeste, América e Motoclube. Quando ele pegava na bola, os poucos torcedores que tinham lá no estádio vaiavam, pediam pra ele sair, e isso também foi pros pênaltis, ele não chegou nem a bater. E quando ele chegou, ele falou que foi um cara que arrumou o meio campo do América. Um cara que foi diferenciado. Na estreia ele já conseguiu fazer um gol de falta contra o ABC. Exato. Eu lembro. Contra o ABC, pela Série D, no Clássico, na Arena das Donas, ele meteu um golaço de falta. Pois é, o futebol é assim, gente. E era a mesma coisa. Vocês da mídia não tem como, vamos supor, é mais difícil passar por esse momento, porque vocês só reagem e não tomam decisões que levam coisas. Já os jogadores e árbitros tomam decisões e vocês reagem a essas decisões. Então, vocês tomarem, é como se vocês estivessem no VAR, vendo o vídeo e ainda falar a decisão errada. Acontece ainda. Algumas vezes. Mas é mais difícil. Mas o cara que tá dentro de campo, naquele segundo, tomando aquela decisão, cara, é difícil. É demais. Tem uma pergunta do Rodrigo, né? Que Vamos lá. Para encerrar o assunto VAR, que ele pergunta a você, cara, deixa eu só achar aqui agora que a pergunta sumiu. Achei. Por que o tempo de análise do VAR, dos árbitros do VAR, é muito maior no Brasil do que na Europa? Eu quero que ele me diga quanto é maior. Rodrigo, pesquisa aí, quanto é maior? Você sabia, Rodrigo? Isso eu sei, porque o Gaciba sempre apresentava, que a nossa média de atuação é melhor, só não é melhor que a Premier League, porque a Premier League tem outra situação. Hoje, vocês não acompanham o The Sun, que é o jornal sensacionalista lá de Londres, né? Taca ali o pau no VAR da Inglaterra, porque eles têm uma cultura de um VAR menos intervencionista, ou seja, admitem mais o erro do árbitro. Aqui é o contrário. Como é que não se admite erro? Mas na Copa do Mundo, onde estão selecionados os melhores árbitros de cada lugar do mundo, vão lá, ficam em treinamento 40 dias, participam, a média de coisa é de 1 minuto e 31 segundos. A do nosso campeonato é 1 minuto e 34 segundos. Da Liga Espanhola, chega a mais de 1 minuto e 40. Da Italiana, chega a 1 e 50. Da Alemã e da Inglaterra, que são melhores que a do Brasil. Mas eles têm uma outra cultura e uma outra visão. Talvez eu sou mais a favor de quê? De ser menos intervencionista e só entrar em erros claros, não em erros interpretativos. Mas será que o futebol, a mídia, torcedores estão preparados para isso?
Pra mim não é falta não, mas é interpretativo. Se o árbitro marcou, então deixa. Vão aceitar isso? Ou querem o erro zero, que nunca vai existir? Então, Rodrigo, normalmente isso é uma falácia que se propagou muito, principalmente na imprensa do Sul e Sudeste, onde as pessoas chegam e falam, o VAR na Inglaterra é o melhor, o VAR... E os caras não estão lá. Quando eu vejo na ESPN os repórteres que estão em loco lá, pressão da mídia em cima do VAR. Todo local tem sua particularidade. Só que a forma de atuar é um pouco diferente. Mas, a nível de Brasil, é tanto que nós somos referência no número de jogos no VAR. Nenhuma liga do mundo tem mais jogos que a Liga Brasileira. Até hoje. Entendeu? Então, por isso, é tanto que a nível sul-americano, nós estamos anos-luz do que nossos... Vocês viram a nível Libertadores, os equívocos que tiveram no ano passado, que erros eram... Cara, como é que os caras conseguem errar isso, velho? Eu tenho mais experiência do que os caras que estão na FIFA, porque nas ligas deles não tem o VAR. Agora que está se modificando, agora nós tivemos 2 trios que foi para Dubai para atuar na Liga Saudita. E a mídia não se propaga isso. Porque o Brasil é referência no VAR em termos de nível FIFA. Temos equívocos? Temos. Vamos ter mais? Vamos. Mas a cada ano estamos melhorando. E é um processo paulatino. Ou a gente prefere que em 2018 nós praticamente zeramos erros de impedimento, né? Zeramos. Em 3 anos nós tivemos 2 erros de impedimento que foi traçada a linha errada. Mas de quantos tínhamos? Vamos supor 15 por temporada. Estou chutando aqui que eu não tenho o dado correto. Então quando a gente for propagar uma mensagem, uma informação, a gente tem que estar respaldado em dados. E muitas vezes a mídia, ela propaga falácia, porque é o que todo mundo está dizendo, então é o que é. Mas quando você contrapõe com dados estatísticos, aí a coisa muda de figura. Mas eu concordo com o Rodrigo que nós temos muito a melhorar. E a imagem do VAR está muito negativa, porque não adianta a gente ir bem. A gente passou 4, 5 rodadas muito bem. Não se falava do VAR nem da arbitragem, falava do futebol, tal. Uma rodada, 2 que tá tudo mal, mete o pau, tudo que a gente fez para trás tá tudo errado. E assim na vida e assim no futebol, mais do que tudo. Ele chegou até a comentar que há registros de análise do VAR do Brasil com demora de 5 minutos no lance de impedimento. Que ele se referiu até, inclusive, que foi num jogo do Santos que aconteceu. Sim. Entendeu? Sim. E em relação a isso, a gente não pode pegar um jogo e trazer ele como a média. Quando a gente foi trabalhar com dados estatísticos, é a média. Se no jogo do Santos foi de 5 minutos, num jogo que eu trabalhei lá do Grêmio e Bahia em 2020, eu fiz minha linha em 50 segundos, que era uma linha dificílima. Muitas vezes não sabem, muitas vezes é o sistema que cai, é o operador que fica nervoso, que não tem a pressão. Quando chega lá, eu já trabalhei com um cara que o cara surtou. Cara, eu não consigo. Porque eu sou a voz e ele é a mão operando o sistema. Eu mando ele fazer, olha, coloca a linha bem aqui. Beleza, botou a linha, ok, um para trás, um para frente, ok, agora me dá a vertical e faz a cruzada com outra. A gente usa a tecnologia. E a mão do cara no mouse tremia mais do que vara de bambu. Então, muitas vezes, aí quando ele ia apertar o botão para validar, ele apertava o botão que apagava. Vamos refazer a linha. Nesse lance, Rodrigo, teve um problema com o operador. E às vezes a culpa é inteiramente, por isso que agora com o áudio sendo divulgado, para nós foi muito melhor. Porque agora vocês vão saber que muitas vezes o problema não é do ar, é da operação, é da empresa. No jogo lá do Inter e Vasco que teve, foi um problema da empresa, não teve que nada. Que o VAR caiu, né? Caiu com... Por causa que não validou por causa do sombreamento, entendeu? E não conseguia as linhas de São Januário que tinham sulcos, e ficava difícil pro sistema da Hawkeye pegar as linhas e tava dando irregular, tava dando margem, e se o problema tá com um problema, não adianta a gente utilizar a ferramenta se não vai dar fidedigno. Então, muitas vezes, é óbvio, erramos, já demoramos, teve um lance o ano passado, você nem citou, que demorou 8 minutos. E 8 minutos foi o VAR, quem a gente chama que entrou no túnel, que falou, chama ou não chama, eu vou ver mais imagens, ficou catalogando e coisa, e ele pagou o preço. Ele pagou o preço, era considerado os melhores VAR e foi afastado um bom tempo. Então, a gente não pode se pegar a um jogo ou 2, e sim a média.